Amém. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus, que é o Davi que está falando, presidente da JN da Praça Bandeira. Estamos voltando a ter o nosso culto dos departamentos. Estou com o irmão Wellington, presidente da MNI Missões, e prazer estar mais uma vez retornando a esse trabalho. Vamos dar continuidade e Deus possa falar com você poderosamente através desse trabalho e através da palavra introdutória que o irmão Wellington vai trazer agora e depois da pregação que nós iremos ter logo depois da palavra introdutória. Amém? Oremos para dar início ao nosso culto. Senhor Deus Pai, gostaria de te agradecer por mais um dia, Senhor, na sua presença. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir dar continuidade para esse trabalho. O Senhor sabe quantas batalhas passamos para que isso acontecesse. Quantas coisas aconteceram para que as coisas não dessem certo, mas estamos aqui, Pai. Pai, muito obrigado por aqueles irmãos que estão orando, Senhor, para que isso aconteça. Pai, abençoe a vida do pastor, seja com ele, Pai, fortaleça cada vez mais, Senhor, tanto ele quanto a família, Senhor, pastoral. Que a tua boa mão, Pai, venha estar sendo sobre a vida dele, sobre a vida de sua família. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe esse culto e que ele seja como um cheiro suave, Pai, a ti. Muito obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmão Hélio, pode trazer a palavra introdutória. Amém. Muito bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Gostaria aí de agradecer a Deus e agradecer ao Davi por a gente estar aqui mais um dia na presença do Senhor. E eu gostaria de deixar com vocês a palavra introdutória, uma palavra referente a palavras de vida eterna. São as verdades que muitas das vezes para muitas pessoas são difíceis de ser interpretadas e até entendidas. Então, o texto está no livro de João 6, no versículo 53, e ao 71 a gente vai dar uma lida um pouquinho extensa, mas é um texto muito bom. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o meu Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo por causa do meu Pai. Também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu. Por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse, não é fato que eu lhes escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Amém? Como foi dito aqui pelo um dos discípulos do Senhor Jesus, são palavras muito duras. E Deus tem me revelado dessa forma o Evangelho, irmãos. Através do meu pastor também, e eu tenho lido a Bíblia e tem sido assim para mim palavras muito duras. E esses dias eu compartilhei, ontem, compartilhei um trecho de um texto que diz que nós devemos buscar o Evangelho que nos corte, que nos faça feridas, mas que cure, que mate o nosso eu. Ou seja, que de uma forma nós possamos morrer para o mundo, morrer de verdade e viver uma vida. E muitas das vezes, irmãos, pessoas, quando se deparam com esse verdadeiro evangelho, a verdade que liberta de toda, vamos dizer assim, de toda uma capa que tem, que todo mundo só vem por Deus, a maioria diz que é pela dor, mas não é, é pelo amor de Deus. Quem não quer receber o amor do Pai, o perdão, o amor, quem não quer se chegar ao amor de Deus tão doce, mas eu tenho vivido o evangelho que corta aqui, o evangelho que faz a ferida, pois cada vez mais que eu entendo a palavra, vai revelando o quanto eu preciso da misericórdia do Senhor, o quanto eu padeço, quanto eu sou carente pela misericórdia do Senhor. Amém? Eu gostaria de deixar isso para os irmãos. Não se afaste de Deus quando você estiver sendo confrontado pelo Evangelho. Quando você estiver, de alguma forma, vivendo algo que para você, no momento, possa parecer um absurdo e você não acredite naquilo, mas deixe que o Espírito Santo esclareça as coisas para você, deixe que o Espírito Santo torne lúcido para você aquilo que você não tem compreensão. A palavra de Deus é dura, irmãos. A palavra de Deus, eu tenho até o entendimento que muitos veem a Bíblia pelo amor, como eu acabei de falar, pelo amor de Jesus na cruz por nós. Mas a Bíblia não é um livro de romance, de uma história de amor. Não, a Bíblia é o livro de um Deus que quer salvar a sua criação de todo pecado. É isso que se refere à Bíblia. Então, revela todo o pecado que há no mundo, revela tudo que há de errado no mundo e diz para que possamos, revela para que possamos arrepender-se. E aí, então, através do Senhor Jesus, temos acesso à salvação, temos direito à salvação. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar agora
Em seguida, aí, nosso irmão Davi virá com a palavra. E eu quero deixar com vocês um recado para quem ainda não ofertou. Essa semana nós estaremos enviando agora, dia 5, a oferta de Páscoa. Então, ainda há tempo de ofertar. Você pode estar ofertando até o dia 4. Dia 5 nós iremos enviar. Então, o último dia, para quem ainda tem no coração de contribuir com as missões globais, com os trabalhos que são empregados em todo o mundo através da nossa agência missionária, que é a Missões Globais, você pode participar com a oferta de Páscoa. Mas se você não tiver como ofertar, então ore por missões. Você também vai estar participando de missões, da Missões Global. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por cada dia o Senhor está revelando a nós a sua verdade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, continue conosco, Espírito Santo. Ó Deus, receba o Davi com sua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar esta palavra que o Senhor colocou em seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ter, Senhor, o alimento, que o Senhor possa revelar a compreensão do Senhor, Espírito Santo. Abençoe, Senhor, este momento de palavra. Abençoe este culto, Senhor. Ó Deus, abençoe a igreja do Nazareno da Praça da Bandeira. Ó Pai, de bom modo, de igual modo, eu oro a Ti pela vida do meu pastor. Senhor, dê sabedoria, continue, Senhor, me tornando cada vez mais cheio de Ti, da Tua unção. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa lhe conceder as vitórias que ele necessita, que ele precisa. Ser com ele, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe os projetos, os planos. Abençoe, Senhor, a Igreja do Nazareno da Praça da Bandeira. Te agradeço por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Davi, fica com a palavra. Amém. Então, vamos com a palavra. Antes, eu gostaria só de dar um recado. Dia 7 agora de maio, nós temos a nossa vigília, a Vigília da Juventude, da JNI. Vou estar botando algumas informações no grupo da igreja e seria bom que você estivesse conosco. Mas se não der para ir, creio que vai ter um link para participar online. Mas, em mais delongas, vamos à palavra. O tema da mensagem hoje é seguindo o exemplo de Cristo. O texto base é 1 Pedro, capítulo 1. Iremos ler do versículo 13 ao 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 16. O tema da mensagem é seguindo o exemplo de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como os filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Senhor Deus e Pai, gostaria de te agradecer por essa palavra. Pai, abra, Senhor, o nosso entendimento, a nossa mente, e possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós hoje. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem me dado. E que eu consiga, Pai, passar para outras pessoas, que elas possam entender, Senhor. E que essa palavra ela se torne uma semente, Pai. E que no tempo determinado por Ti, ela crie raízes e gere frutos, Senhor. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Iremos começar a falar sobre santidade.
Acho que esse é um pilar da nossa igreja. Do lema é Santidade ao Senhor. Nós iremos falar o que é ser santo, já que somos pecadores, porque Pedro aqui diz que para sermos santos, não apenas santos, mas santos como Deus é. Por que ele fala isso? Nós iremos entender um pouco sobre como ser santo, o que é ser santo. E muitas das vezes nós temos em mente ser santo é uma pessoa perfeita, que faz tudo corretamente. Infelizmente, isso não irá acontecer. Por mais que a gente tente fazer sempre o nosso melhor, sempre buscando viver em santidade, mas infelizmente nós temos algo que nós herdamos, que é o que se chama pecado original. Nós herdamos de Adão, não no sentido biológico, mas espiritual. Nossa carne ela é fraca, como a Bíblia diz. E muitas das vezes, se nós não alimentarmos o nosso espírito, a carne por si, ela nos derruba, sem fazer esforço. Por isso que nós temos essa briga. Gálatas 5 fala sobre uma guerra que nós temos interiormente. A carne luta contra o espírito contra a carne. E elas ficam guerreando entre as duas para que nós não venhamos fazer o desejo nem de um nem de outro. E qual nós alimentarmos mais, essa vencerá. Nós alimentarmos o nosso espírito irá vencer a carne. Agora, se nós nos alimentarmos do espírito, a carne irá ganhar do espírito. Basicamente isso. E aqui nós iremos aprender alguns pontos sobre como ser exemplo igual a Cristo. Por isso que o tema da mensagem é seguindo o exemplo de Cristo. Nós iremos ver aqui alguns exemplos que nós devemos ter para que nós possamos ser santos. Ser santos assim como Ele é santo. Claro, a gente somos pecadores, somos falhos, mas com algumas atitudes nós podemos ser santos, fazer com que a nossa santidade ela seja real em nossas vidas. No versículo 13 vai falar sobre uma palavra que se chama cingindo, que no original é anazonume, que fala sobre nos prepararmos. Ou seja, nós devemos estar preparados, nos preparar. Aqui diz assim, no versículo 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, ou seja, nós devemos nos preparar, fazer a nossa mente estar preparada, manter a nossa mente no alto. Colossenses 3:1 vai falar sobre o processo de santidade. Colossenses 3:1 diz assim: Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ou seja, nós devemos buscar, nos preparar, fazer a nossa mente estar preparada com as coisas lá do alto. Muitas das vezes queremos viver em santidade, mas não buscamos essa vida de santidade. Não queremos fazer aquilo que a Bíblia diz para nós fazermos. Ou seja, aqui a Bíblia diz para nós buscarmos as coisas do alto. Não é algo que está no alto, uma prateleira, não. Aí está falando das coisas do céu. O que é as coisas do céu? Buscar ter uma vida de santidade, no sentido de oração, leitura da Bíblia. O nosso procedimento tem que ser diferente daquele procedimento que o mundo tem. A nossa vida tem que ser uma vida diferente do que o mundo ele tem. E devemos buscar cada vez mais estar com a nossa mente preparada
para que quando as adversidades virem, nós podermos tomar atitudes de, de acordo com a Bíblia, ou seja, ter uma atitude de santidade, fazer com que cada vez mais nossa mente seja transformada. Esse que é um dos pilares para buscarmos a santificação, para sermos santos, porque a nossa mente ela comanda todo o nosso corpo. É da mente que vem tudo, os nossos pensamentos, algo que nosso sentimento, começa tudo na mente. Se nós olharmos para uma pessoa, para uma mulher, com olhos de maldade, aí nós iremos estar pecando. Tudo começa na mente. Se nós mudarmos a nossa mente, ou seja, nós devemos nos preparar, fazer a nossa mente buscar as coisas do alto. Isso é complicado, como eu falei anteriormente, Gálatas 5, existe uma luta e sempre vai existir essa luta. Só quando nós estivermos inteiramente santificados, aí o Espírito irá dominar sobre a carne. E no versículo 14, vai falar sobre algo que se chama nos amaldeis. 14 diz assim, versículo 14, 1 Pedro, versículo 14. É interessante isso. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Aqui ele está falando sobre algo que nós fazíamos anteriormente da nossa conversão. Aqui ele fala para nós não amoldarmos. Aqui no original é a suscismatizo, que fala conformar-se com algo, ou seja, nós não devemos nos conformar com aquilo que nós fazíamos antes. Tem uma passagem que fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar a nossa mente para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ou seja, nós não devemos nos conformar com os desejos que tínhamos no passado. Ou seja, nós devemos fazer que a nossa mente seja transformada. Em paralelo ao primeiro tópico, que é o versículo 3 anterior, nós devemos nos preparar. E no segundo, nós não devemos nos conformar. Ou seja, nossa mente tem que estar preparada e mesmo quando vier esses pensamentos, nós não devemos nos conformar. Temos sempre que perseverar, lutar, para que nós possamos vencer isso. E é interessante isso porque eu, quando eu me converti, eu lembro que tudo em mim mudou. E foi algo assim que, há algum tempo atrás, eu não conseguia entender o que tinha acontecido na minha conversão. Mas, estudando a Bíblia, ouvindo alguns relatos, eu pude compreender que, na minha conversão, eu fui batizado com o Espírito Santo. Logo que eu aceitei Jesus. E por quê? Porque a minha mente mudou. Tudo que eu pensava, as coisas mudaram. A ira mudou para felicidade, bondade. Não conseguia mais ficar chateado com as pessoas que me faziam mal, ao contrário, eu orava por elas, continuo orando. E isso foi algo que Deus fez comigo no instalar. Foi instantâneo. E nossa mente ela tem que ser mudada. Eu ouvindo uma das primeiras pregações que eu lembro, o tema da pregação era
em busca do crescimento espiritual, o pastor Silas Malafaia. Aí ele estava falando em relação à nossa vida de santidade, como ser a nossa vida de santidade. Interessante que o texto que ele pregou era justamente Colossenses 3:1, mas era 3:1, capítulo 3, de versículo 1 ao 15. Aí ele explanou sobre a vida de santidade. E algo que ele falou que eu achei interessante foi que quando nós temos a nossa vida transformada, tudo muda. E o evangelho ele tem esse poder de transformar crenças e valores. E verdadeiramente minhas crenças foram mudadas, transformadas, meus valores também. Antes fazia coisa errada, hoje em dia procuro viver em santidade, procuro buscar ser santo. E sei que não sou perfeito, mas Deus ele tem essa capacidade de nos santificar quando nós estamos em obediência, em retidão. E aqui a Bíblia diz para nós não nos conformar com aquilo que nós fazíamos antes. Interessante também que nesse tempo, começo da caminhada, tinha a escola dominical às 5 horas da tarde e tinha jogo do Flamengo 4 horas da tarde. E eu deixei já de algumas vezes de ir para a escola dominical para assistir o jogo do Flamengo. Aí chegou um dia que o Espírito Santo me incomodou tanto, que eu fui e conversei com o pastor. Depois desse dia, nunca mais eu faltei uma escola dominical para ver o jogo. E é interessante que, no decorrer do tempo, a nossa igreja aumentou e nosso culto, em vez de ser de tarde, passou a ser de manhã. Então, à tarde dava para ver o jogo do Flamengo. Mas Deus, ele gosta de nos, de nos satisfazer. E creio que cada vez mais quando nós buscamos a vontade de Deus, a Bíblia diz que quando nós buscarmos a vontade de Deus de todo o coração, Ele irá satisfazer o desejo do nosso coração. E nós não devemos nos conformar com os desejos. E essa palavra desejo é algo bastante interessante, porque fala sobre a nossa consciência, algo que nós desejamos intensamente. E aqui ele diz para nós que nós não devemos nos conformar com esses desejos. Ou seja, nós devemos, igual a palavra que o irmão Wellington deixou agora há pouco, rasgar na carne. Isso vai fazer doer por um curto período, mas é melhor doer nesse curto período do que nós passarmos a nossa vida eterna no inferno. E isso é bastante interessante. Nós devemos largar algo que irá nos prejudicar, irá prejudicar a nossa eternidade. Eu, para largar o cigarro, para vocês terem noção, foi tranquilo. Eu consegui porque o Espírito Santo me ajudou. Mas para muitas outras pessoas, o negócio é complicado. É difícil largar. Por quê? Porque é um vício que está entranhado. Mas Deus, quando nós vamos nos moldando à vontade de Deus, as coisas acontecem. As coisas acontecem da melhor forma, melhor do que nós imaginamos. Amém? No versículo 15 fala para nos tornai-vos santos. Nos tornar santos não tem a ver com perfeição, até porque, por causa do pecado original, nosso corpo foi modificado. Isso tem a ver com retidão moral de um caráter original, imaculado.
demonstra a nossa pureza diante de Deus, na obediência à sua lei e na inculpabilidade desse crente diante do mundo. Filipenses 2, 14 e 15. Ou seja, nós devemos nos tornar santos, mas esse nos tornar santo não tem a ver com perfeição, como eu falei anteriormente. Tem a ver com as nossas atitudes, quando a vida ela começa a aparecer situações que faz a gente ser provado de alguma forma. Isso tem a ver com a nossa santidade. Isso tem a ver com algo que nós iremos fazer. E aqui ele diz para nós tornarmos santos, ou seja, como que a gente se torna santo? No dia a dia, buscando a Deus, sendo obedientes à palavra, sendo submissos à palavra de Deus, buscando cada vez mais estar em comunhão com Deus e tendo atitudes que faz com que nós venhamos tomar uma decisão que nos levem a ser santos. É isso que ele está falando aqui, para nos tornarmos santos. Ou seja, isso é no dia a dia, diariamente, buscando a presença de Deus, tomando decisões que ao mundo é decisões loucas, mas só para quem está dentro entende o que essa decisão pode acarretar na nossa vida espiritual. E que cada vez mais nós venhamos buscar a presença de Deus. Filipenses 4, 2. Olha só o que vai dizer Filipenses 4, 2. Versículo 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações. 14. Fazei tudo sem murmurações nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ou seja, aqui fala para nós que o nosso procedimento seja irrepreensível, seja procedimentos que santos. Nós venhamos tomar decisões, tudo que nós fizermos, temos que fazer com excelência para com Deus. Ou seja, no trabalho, no dia a dia, nos relacionarmos com as pessoas. Isso tudo é uma palavra que o pastor Silas Malafaia usou nessa pregação, foi no sentido de ter um estilo de vida. Ou seja, a gente ser santo é ter um estilo de vida de santidade, basicamente. É fazermos tudo em relação à santidade, até o nosso comer. A Bíblia diz que nós devemos comer moderadamente, porque se passar disso é glutonaria é pecado, para ter ideia. Ou seja, nós devemos ter uma vida santa em todas as nossas áreas, profissional, pessoal, no relacionamento com as pessoas, nosso ministério, nosso trabalho, com nossos filhos. Isso é um estilo de vida, é uma mudança de mente, a metanoia. Nós temos que agir em santidade. Ser santo é agir em santidade, buscar ser santo, fazer com que a palavra de Deus ela seja real em nossas vidas. E só para concluir, ser santo é cultivar diariamente nossa mente, não nos moldarmos a esse mundo, e sim nos tornar santos. Mas, claro, devemos estar rendidos a Deus e submissos à vontade do Espírito Santo. Jesus nos guiará por esse caminho. Ou seja,
Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós estamos rendidos a Deus, submissos ao Espírito Santo, Jesus ele irá conosco no caminho. Assim como Provérbios 22 fala que nós devemos instruir a criança, o filho, no caminho, assim Jesus, Deus é conosco. Ele nos instrui no caminho, porque Ele é o caminho. E que nós tenhamos uma semana abençoada. Essa palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos, uma breve palavra. Nós sejamos santos, que nossa vida diária seja uma vida de santidade, não apenas só na igreja, mas quando nós sairmos, nós devemos ser mais santos ainda, porque senão nós não nos prepararmos a nossa mente, deixar a nossa mente preparada com as coisas do alto, infelizmente o mundo vai fazer com que a nossa mente ela se volte ao mundo. Se nós nos conformar com as coisas desse mundo, infelizmente, as coisas desse mundo vão entrar em nossas vidas. E por último, nós devemos nos tornar santos, ou seja, ter um estilo de vida de santidade, não apenas na igreja, mas também fora dela, que é o principal. Essa palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos, mas antes de terminar, eu gostaria de só lembrar que dia 7 agora temos a nossa vigília. Estarei dando algumas informações no grupo da igreja daqui a pouco, e que tenhamos uma semana abençoada, que tenhamos um mês abençoado, e que esse coronavírus, essa questão toda de vírus no nosso país, no mundo, ele acabe logo e nós possamos voltar à nossa rotina normal. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos. Elitinho, pode orar para encerrar? Amém. Vamos então estar orando aí a palavra abençoada. Que a gente possa estar cada vez mais buscando santidade no Senhor e se afastando cada vez mais do mundo, dos pecados que há no mundo. Amém? Então vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai, a Deus te agradecemos pela revelação do Senhor a nós. Senhor Deus, Espírito Santo, nos ajude e nos dê força, Senhor, para buscarmos cada vez mais estar perto de Ti. E assim, Senhor, nos santificarmos para Ti, Senhor. Nos dê força, Senhor. Nos dê força, Espírito Santo. Ser conosco, Pai. Pois só através de Ti nós iremos conseguir, Senhor. Senhor Jesus, através do Senhor, nós chegaremos ao alvo principal, que é o Senhor. Pois sem Ti, Senhor, nada podemos fazer, Pai. Ó Senhor, abençoe a cada um que ouvir esta palavra. Abençoe, Senhor, que o Senhor possa espalhar essa palavra, chegar às pessoas que precisam, Senhor. Ó Deus, nos ajude a nos preparar cada vez mais para levar as Tuas boas novas, falar cada vez mais, Pai, com mais eloquência o Teu Evangelho. Ó Deus, abençoe o Davi, sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a nossa igreja, que o Senhor possa nos ajudar a crescer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e peço que o Senhor abençoe e guarde todos nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. E valeu, Elitão.